Fala rapaziada, estamos aqui de volta depois de algum tempo. O canal agora mudou de nome, né? Mudou recentemente, agora o Resenhas e Recomendações, eu sou o Leonardo. E estamos aqui de volta hoje para falar de O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. E vamos agora aqui à resenha e vamos ao autor. Carlos Drummond de Andrade, como eu cheguei aqui a dizer no vídeo anterior, ele nasce a 31 de outubro de 1902 e morre a 13 de agosto, se não me engano, de 1987. Pouco depois aí da morte da sua filha, que ele iria sentir profundamente. O Carlos Drummond de Andrade, ele nasce em 1902 e ele pega ali as duas guerras mundiais. Ele chega a passar pelas duas guerras. Mas ali a Primeira Guerra Mundial ela acontece mais ou menos ali na transição ali de pré-adolescência para a adolescência do Carlos Drummond de Andrade. Então, creio eu, que essa guerra não tenha tido um impacto tão grande dele e na sua vida de uma forma geral. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que foi aquele período ali já do Segundo Reich, do Holocausto, já dos primeiros rumores ali do Holocausto, que eu creio eu que eles não soubessem com todas as informações, com toda a profundidade do extermínio de judeus e católicos e outros grupos raciais, étnicos e etc., mas que provavelmente já se desconfiava que esse tipo de coisa acontecia. E era também ali o auge, talvez, de popularidade e de poder da União Soviética. E, enfim, foi ali em 1939 que começa a Segunda Guerra Mundial, e já num período ali já de meia idade para a madureza do Carlos Drummond de Andrade. E a Segunda Guerra Mundial e todos aqueles horrores têm um grande impacto nele, tem formaria uma grande perplexidade nele. Esse livro aqui, na verdade, é um livro que mostra toda a perplexidade do Drummond diante de todo esse cenário que parecia apocalíptico, catastrófico e extremamente difícil de se lidar e de se compreender, enfim. E, no caso aqui, ele escreve esse livro, ele publica esse livro em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. E é um livro daqueles que, como eu disse a respeito de Claro Enigma, a gente pode, considerar como se fosse uma espécie de greatest hits dele, como se fosse uma banda lançando seus maiores sucessos, porque o livro simplesmente abre, por exemplo, com o poema O Sentimento do Mundo. Tem apenas duas mãos e O Sentimento do Mundo, esses dois primeiros versos, que são tão conhecidos e que são tão significativos a respeito do livro. E que, assim, é fantástico. O segundo poema já é o Confidência do Itabirano, que ele fala ali da sua vida em Itabira, das suas reminiscências mineiras. Depois vai ter ali o Mãos Dadas, que tem talvez os dois versos que sejam os mais significativos aqui a respeito do espírito desse livro de poemas dele, que são os versos, não serei o poeta de um mundo caduco, e nem eu serei o poeta do mundo futuro. E mais tarde, ali nesse mesmo poema, ele vai dizer que ele não vai ser o poeta também das mulheres, e que sua poesia não vai ser nenhuma espécie de anestésico, de divertimento para aquele período, que vai ser a poesia do tempo presente, dos homens presentes e da circunstância presente, do tempo presente. E da vida presente também. O que mostra, já dá algum indício ali desse niilismo, desse ateísmo do Carlos Drummond de Andrade, e que também vai mostrar o seu máximo ali no poema Os Ombros Suportam o Mundo, que tem aqueles versos tão conhecidos. Os teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais do que as mãos de uma criança. Ele é tão leve, não tem aquele fundamento sólido como as religiões dizem ter, E o Drummond ele vai dizer isso, que também é um indicativo do espírito da poesia de toda a obra do Carlos Drummond de Andrade, creio eu. Desde alguma poesia ali que ele vai publicar em 1930 até todo o restante da poesia dele. É uma espécie de característica intelectual e espiritual do Carlos Drummond de Andrade, com a qual a gente pode se identificar ou não. Enfim, vai de pessoa a pessoa. E o que acontece? Esse livrinho aqui ele é publicado em 1940, é um livro muito curto. É um livro ali de mais ou menos umas 30 páginas, é um livro que, com prefácio, talvez chegue a 40. É extremamente fácil de se encontrar. Antes de fazer aqui o vídeo, antes de fazer a resenha, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito do livro, Fiz uma pesquisa no Google muito simples. E você encontra esse livro até a R$6, R$5, R$6. É extremamente acessível, E hoje em dia ele também já é obrigatório em vestibulares.
nos grandes vestibulares e apesar de não ser o público que mais assiste aos meus vídeos, creio eu, ao canal, esse público mais jovem, 17 a 18 anos de idade, né? Além de ser um livro obrigatório para o vestibular, creio eu que seja também um livro excelente para que você leia e tome conhecimento, né, desses poemas, que apesar de tão pesados, são tão bonitos e tão bem feitos, né? São lindos mesmo. É um livro muito bem construído e que pode te dar um primeiro contato com a grande literatura, com a grande poesia, com o grande autor, né, com o próprio Carlos Drummond de Andrade. Depois você pode ir prosseguindo nessas leituras dele, né, indefinidamente o quanto você quiser, né. E o que acontece? Esse livro aqui ele tem um teor, obviamente, como já deu para perceber, um teor mais social, mais político, que vai culminar e vai atingir o seu auge no livro A Rosa do Povo, do qual vou falar futuramente aqui também. Também um livraço, incrível, incrível. Talvez tão bem construído, tão bem escrito, ou melhor até do que o Sentimento do Mundo. E aqui também você vai encontrar aqueles outros grandes poemas, né, Os Inocentes do Leblon, em que ele fala, né, daquelas pessoas, daqueles banhistas na praia, passando seus cremes hidratantes, os seus protetores solares, enquanto eles estavam ali na beira da praia e não se davam conta, ou pelo menos não se preocupavam, ou não sabiam mesmo daquilo que se passava com o mundo, né? Enquanto para eles aquilo não era absolutamente nada, para o Drummond aquilo tinha um grande impacto e aquilo o afetava com uma profundidade impressionante. Tanto é que o levou a escrever esse livro aqui. E, né, aqui também tem esses grandes versos aqui do poema Confidência do Itabirano, né, que vai começar, né, com esses versos tão célebres. Alguns anos vivi em Itabira e principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E no final ele vai dizer, né, naqueles versos ainda mais conhecidos, né, Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói. E que, né, trata também, justamente como eu falei ali mais no início, das reminiscências do Carlos Drummond de Andrade, da sua infância em Minas, da sua vida em Minas. Inclusive ele mais tarde vai dizer nesse poema, né, já tive gado, já tive fazenda, já tive ouro. E aí ele está mencionando justamente o seu passado familiar e a sua vida, né, de família, de mais um membro de uma família tradicional mineira, de uma família relativamente rica, né, ali do interior de Minas, ali de Itabira. Nessa cidade que o Carlos Drummond de Andrade falou e cantou tantas vezes. E basicamente é isso, né? É um livro muito curto, um livro curtíssimo, como eu falei aqui, 30 páginas, com um prefáciozinho deve ir para 35, 40, muito fácil de se encontrar, é muito acessível, creio eu que muito mais do que Claro Enigma, é acessível do ponto de vista artístico e intelectual, e vale demais conhecer. E como agora o canal se chama Resenhas e Recomendações, e já que nós falamos aqui do livro, já citamos alguns versos do livro, a gente vai falar agora aqui, não do Drummond, mas de um outro poeta, um poeta inglês chamado John Donne, que provavelmente o Drummond leu e conheceu, e que aqui no YouTube tem uma aula a respeito dele, que é ministrado por um professor, se não me engano, americano, pode ser inglês, mas pelo sotaque ele parece americano, e que fala da vida do John Donne, que vai citar os poemas dele, né, e vai citar também alguns livros que ele escreveu, né, de ensaios a respeito de religião, principalmente, já que o John Donne, ele foi, se eu não me engano, ele foi padre, né, católico, e ele teve mulheres, teve filhos, ele frequentava bordéis, enfim, não era lá um padre muito ortodoxo do ponto de vista moral, mas era um cristão absolutamente sincero e um poeta extraordinário e genial. Um dos grandes poetas metafísicos ingleses daquele período ali dos séculos XVII e XVIII principalmente. E que vale conhecer, vou deixar